Durante décadas, em um lar que acreditava ser um refúgio, um idoso aparentemente vulnerável deu tudo aos seus filhos ingratos. Mas quando eles o abandonaram na pior noite de sua vida, algo se quebrou por dentro. Eles pensaram que estavam lidando com um homem velho e indefeso. Estavam enganados. Eu não era apenas um pai. Eu era a razão pela qual esses filhos tinham algo. E quando eles me deixaram sem nada, não imaginaram que isso me levaria a retomar o controle total da minha vida e deixar as deles em ruínas. Isso foi apenas o começo. Antes de continuar, conte-nos de onde você está nos assistindo. Meu nome é Ignácio Salazar e durante 48 anos acreditei que sabia o que significava ser pai. Eu estava errado. O calor de julho na cidade do México gruda na pele como uma segunda camisa úmida que você nunca consegue tirar. Era uma daquelas tardes sufocantes em que o ar-condicionado é um luxo que não posso pagar e as janelas abertas só deixam entrar mais abafamento. Mas o calor lá fora não era nada comparado à fúria que ardia na sala da nossa modesta casa na colônia Doutores. "Eu não aguento mais você, pai!" gritou Mateo, meus 17 anos de amor transformados em puro desprezo. "Tudo o que você faz é me controlar, me julgar, me fazer sentir um lixo." Suas palavras me atingiram como socos no estômago. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, sujo de graxa e cansado depois de consertar a bomba de água de um prédio em Polanco, só para descobrir que ele tinha reprovado química de novo. Não gritei no começo. Nunca grito. Tento manter a calma, como meu pai nunca soube fazer comigo. "Mateo, só quero que você entenda que sua educação é importante. Sem o ensino médio você não vai. Não vem com essa conversa." Ele me interrompeu, e aquela palavra na boca dele doeu mais do que eu esperava. "O que você sabe sobre educação se nem terminou o ensino médio?" Foi aí que algo se quebrou dentro de mim. Não foi só a falta de respeito, nem mesmo a dolorosa verdade das palavras dele. Foi perceber que meu filho, minha única razão para levantar às 5 da manhã, para aguentar os insultos de chefes arrogantes, para viver com 30 pesos na carteira até o próximo pagamento, me via como um fracasso. "Você tem razão", disse, e minha voz saiu mais serena do que eu me sentia. Eu não terminei o ensino médio. Comecei a trabalhar aos 15 para ajudar sua avó. Mas tudo o que fiz desde então foi para que você tivesse o que eu não tive. Mateo riu. Uma risada amarga, adulta, que não tinha nada a ver com o menino que eu costumava carregar nos ombros para ver os fogos de artifício em setembro. "Sério, tudo foi por minha causa. Também se divorciar da minha mãe foi por minha causa. Morar nessa casa de merda é por minha causa. Trabalhar o dia todo e chegar de mau humor é por minha causa." Cada pergunta era uma faca, porque ele tinha razão em algumas coisas e estava errado em outras. Mas eu já não sabia como explicar a diferença. Cecília nos deixou quando ele tinha 12 anos. Não por minha causa, nem por causa dele, mas porque queria se encontrar em Guadalajara com um contador que conheceu no trabalho. A casa era pequena, sim, mas era nossa. E meu mau humor. Meu Deus, meu mau humor era real. "Se você se incomoda tanto em morar comigo", disse sentindo as palavras escaparem da minha boca antes que eu pudesse detê-las, "talvez seja melhor eu encontrar outro lugar para dormir." Eu disse isso para feri-lo, para que sentisse um pouco da dor que ele me causava. Esperava que ele se retratasse, que pedisse desculpas, que me dissesse que não, que por favor eu não fosse embora. Em vez disso, ele me olhou direto nos olhos e disse: "Perfeito, a garagem fica lá atrás." E foi assim que acabei expulso da minha própria casa pelo meu próprio filho. A garagem cheirava a gasolina velha, óleo de motor e umidade. Havia 2 bicicletas sem pneus,
caixas de papelão que estavam ali há anos, guardando coisas que nunca mais usaríamos, e um colchão de solteiro que eu havia herdado da minha mãe. Arrastei-o até o centro do espaço, entre o carro que não funcionava mais e o que eu nunca pude comprar. A primeira noite foi a pior. Não pelo calor, embora a garagem se transformasse em um forno depois que o sol castigava o telhado de chapa o dia todo. Não pelo barulho dos carros na rua ou os gritos dos vizinhos. Foi pior pelo silêncio da casa. Mateo tinha colocado música, um pouco de reggaeton que fazia as paredes tremerem. Suponho que era a forma dele me mostrar que agora podia fazer o que quisesse. Mas perto da meia-noite, quando ele desligou tudo, o silêncio ficou ensurdecedor. Fiquei acordado pensando nos erros que cometi, nas vezes em que chegava tão cansado que mal conseguia falar, nas ocasiões em que ele tentava me contar algo da escola e eu respondia com monossílabos porque minha cabeça estava nas contas a pagar. Em como, sem perceber, parei de perguntar como ele se sentia e só me concentrava no que ele fazia de errado. Mas também pensei nas injustiças, nas vezes em que preparei seu café da manhã antes de sair para o trabalho, deixando-o coberto para não esfriar. Em como recusei trabalhos nos fins de semana para levá-lo ao futebol quando jogava no ensino médio. Nas noites em que fiquei acordado quando ele estava com febre, quando se apaixonou pela primeira vez por uma menina que o rejeitou, quando chorava porque sentia falta da mãe. Quando foi que ficou tão fácil para ele esquecer tudo isso? Quando me tornei o vilão da história dele. Às 3 da manhã, levantei para ir ao banheiro. Tive que entrar na casa pela porta da cozinha, tentando não fazer barulho. Ao passar em frente ao quarto dele, vi que a luz estava acesa. Por um momento, pensei em bater, em pedir desculpas, em dizer que poderíamos encontrar uma forma de consertar as coisas. Mas meu orgulho falou mais alto. O mesmo maldito orgulho que destruiu meu casamento, que me impedia de pedir ajuda aos meus irmãos quando as coisas ficavam difíceis, que me fazia acreditar que um homem de verdade não chora nem se desculpa. Voltei para a garagem e tentei dormir. No dia seguinte pensei, conversaríamos. No dia seguinte as coisas seriam diferentes. Quando acordei às 5, como sempre, ouvi barulho na cozinha. Mateo estava se preparando para ir à escola. Era seu último ano do ensino médio, e apesar de tudo, ele ainda ia. Isso tinha que significar algo, não? Olhei pela janela da garagem e o vi comendo cereal na mesa onde tomávamos café da manhã juntos há 5 anos. Ele parecia pequeno ali sozinho, com o uniforme que eu paguei com tanto esforço, com aquela expressão que tinha quando era criança e se sentia confuso. Quis sair e abraçá-lo, dizer que o amava, que tudo isso foi um mal-entendido, que eu também me sentia sozinho e assustado. Mas algo me impediu. Talvez fosse medo de ser rejeitado de novo. Talvez fosse a sensação de que, se cedesse agora, perderia toda a autoridade como pai. Ou talvez fosse pura teimosia. Ele foi embora sem se despedir, sem sequer olhar para a garagem. Eu me preparei para o trabalho no banheiro de fora, o que usávamos quando lavávamos o carro. Me olhei no espelho quebrado e não reconheci o homem que me devolvia o olhar. Tinha olheiras, rugas que não tinha notado antes e algo nos olhos que se parecia perigosamente com derrota. Naquele dia, consertei o encanamento de uma casa na Condesa, onde morava uma família que parecia saída de um filme. A senhora me ofereceu água fresca e perguntou sobre minha família com genuína cortesia. Eu menti. Disse que estava tudo bem, que meu filho estava para se formar, que eu estava orgulhoso dele. Era mais fácil mentir para estranhos do que enfrentar a verdade, que eu tinha fracassado na única coisa que realmente importava. A segunda noite na garagem foi quando realmente entendi o que significava a palavra
humilhação. Não era só dormir em um colchão que cheirava a naftalina, nem ter que escovar os dentes na pia do quintal. Era acordar todas as manhãs sabendo que meu filho estava do outro lado daquela parede, vivendo a vida dele como se eu tivesse deixado de existir. Durante o dia, enquanto consertava vazamentos em prédios elegantes onde as famílias tomavam café da manhã juntas e se diziam "tenha um bom dia" ao se despedirem, eu planejava estratégias para recuperar meu filho. Pequenos gestos que mostrassem que eu ainda era o pai dele, que eu me importava, que estava disposto a fazer as pazes sem perder completamente a dignidade. O primeiro gesto foi comprar a comida favorita dele. Com os últimos 100 pesos que eu tinha até o próximo pagamento, passei pelo mercado de San Juan depois do trabalho e comprei tudo o que precisava para fazer quesadillas de flor de abóbora, aquelas que a avó dele preparava quando ele era pequeno e que eu tinha aprendido a fazer depois de muitas tentativas frustradas. Cheguei em casa e encontrei a cozinha vazia, mas com sinais de que ele tinha estado ali. Um prato sujo na pia, migalhas na mesa, a geladeira aberta e mal fechada. Tudo indicava que ele tinha comido algo rápido e ido embora. Provavelmente para a casa de algum amigo, imaginei. Para a casa de uma família funcional, onde os pais não dormem em garagens. Preparei as quesadillas mesmo assim. Demorei quase 2 horas porque nunca fui bom na cozinha. E sem a ajuda do YouTube, a internet de casa tinha sido cortada por falta de pagamento. Tive que fazer de memória. Queimei as primeiras, mas as segundas ficaram decentes. Deixei-as em um prato coberto com um guardanapo na mesa, junto com um copo de água fresca e um bilhete que dizia: "Para quando você chegar? Espero que goste. Seu pai." Voltei para a garagem para esperar. Da janela eu podia ver a luz da cozinha e de vez em quando espiava para ver se ele tinha chegado. Às 10 da noite, ouvi a porta abrir. Meu coração acelerou. Era minha chance. Talvez ele viesse até a garagem para me agradecer. Talvez pudéssemos conversar. 20 minutos depois, o vi sair pela porta da frente com o prato na mão. Ele caminhou até a lixeira da esquina e jogou tudo fora. As quesadilhas, o prato de papel, o guardanapo, tudo. Fiquei ali, colado na janela da garagem, vendo meu filho jogar no lixo 2 horas do meu tempo, 100 pesos do meu dinheiro e todo o meu amor que eu tinha tentado colocar naquelas quesadillas mal feitas. Quando ele voltou, nem sequer olhou para onde eu estava. Naquela noite, chorei pela primeira vez em anos. No dia seguinte, tentei algo diferente. Lembrei que tinha guardado na carteira uma nota de 200 pesos que tinha separado para uma emergência. Tecnicamente, isso era uma emergência, não? A relação com meu filho estava se desintegrando. E se isso não era uma crise, eu não sabia o que poderia ser. Fui à loja de roupas usadas, onde às vezes encontrava camisetas em bom estado para o trabalho, e procurei algo que pudesse agradar o Mateus. Encontrei uma camiseta de uma banda de rock que ouvíamos juntos quando ele era menor, Maná. Estava em perfeito estado e custava exatamente 150 pesos. Deixei-a na cama dele junto com um bilhete. Lembro quando cantávamos Mariposa Traicionera no carro. Espero que você ainda goste da música que compartilhávamos. Te amo. Desta vez, não fiquei esperando na garagem. Saí para caminhar pelo bairro tentando dar espaço, para não parecer desesperado, mesmo estando. Quando voltei 2 horas depois, a camiseta ainda estava na cama dele, intacta. O bilhete tinha desaparecido, mas a camiseta estava exatamente onde eu tinha deixado, como se fosse invisível para ele. Durante esses dias, a única pessoa que parecia notar minha existência era o seu Luiz, o vizinho do lado. Luiz Mendes tinha 70 e poucos anos e morava naquela rua desde antes do Mateus nascer. Era daqueles homens que se sentam na calçada ao entardecer, não porque não tenham nada para fazer, mas porque aprenderam que observar a vida
é uma forma de entendê-la. No terceiro dia do meu exílio, enquanto eu tentava consertar a porta da garagem que tinha estragado com a umidade, o seu Luís se aproximou com 2 cervejas. "Parece que o senhor precisa de uma", disse, estendendo uma Tecate gelada. "Não deveria, seu Luís. Ainda tenho que trabalhar cedo amanhã. Uma cerveja não vai te matar, Nacho. Mas esse orgulho que você carrega, esse sim." Sentei com ele nas cadeiras de plástico que tinha colocado fora da garagem. A cerveja estava perfeitamente gelada e parecia um presente do céu naquela tarde quente. "Há quanto tempo o senhor está dormindo aí?" perguntou sem rodeios. 3 dias. "E por quanto tempo pretende continuar?" Era uma boa pergunta. Uma que eu vinha evitando fazer a mim mesmo. "Não sei", admiti. "Até que o Mateus entre em razão, suponho." Seu Luís riu, mas não foi uma risada cruel. Era a risada de alguém que viu essa mesma história se repetir em múltiplas variações ao longo das décadas. "Filho, eu criei 4 filhos, 3 homens e uma mulher. E vou te dizer algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando o mais velho tinha a idade do Mateus. Os garotos dessa idade não entram em razão. Eles estão tentando encontrar qual é a razão deles. Mas ele me faltou com respeito, seu Luís. Eu não posso permitir isso. E o senhor? Contar e preparar essa história nos tomou muito tempo. E o que o senhor ganha dormindo numa garagem?" continuou seu Luís. "Acha que isso está ensinando respeito? Ou está ensinando que, quando as coisas ficam difíceis, os homens fogem?" As palavras dele doeram porque tinham um fundo de verdade, mas também me irritaram. Quem era ele para julgar como eu lidava com meu relacionamento com meu filho? "Eu não estou fugindo", disse. "Estou dando espaço." "Ah, sim, espaço." Seu Luís tomou um longo gole da cerveja. "Sabe o que eu dou para as plantas quando elas precisam de espaço? Eu as troco de vaso, dou terra nova, mais luz, mas não as abandono no quintal para ver se crescem sozinhas." Terminamos as cervejas em relativo silêncio. Quando seu Luís foi embora, fiquei ali sentado até escurecer, pensando nas palavras dele. Talvez ele tivesse razão. Talvez essa história da garagem não estivesse funcionando. Mas qual era a alternativa? Voltar para casa como se nada tivesse acontecido? Pedir desculpas por querer que meu filho tivesse um futuro melhor? Na 4ª noite, fui acordado pelo som de passos no quintal. Por um momento, meu coração se encheu de esperança. Talvez fosse o Mateus. Talvez ele tivesse vindo falar comigo, dizer que sentia falta de estarmos juntos, pedir para eu voltar para casa. Espiei pela janela e vi a Mariana Rios, amiga do Mateus desde o ensino médio. Uma garota de 17 anos com mais senso comum do que a maioria dos adultos que eu conhecia. Ela estava parada em frente à garagem, com os braços cruzados, olhando diretamente para onde eu estava. "Senhor Salazar", disse baixinho. "Sei que o senhor está aí. Posso falar com o senhor?" Abri a porta da garagem me sentindo ridículo. Ali estava eu, um homem de 48 anos, de camiseta e cueca, sendo confrontado por uma adolescente no meu próprio quintal. "Está tudo bem, Mariana? Aconteceu alguma coisa com o Mateus?" "Isso eu deveria perguntar para o senhor", respondeu. "Sabe onde seu filho está agora?" Senti um nó no estômago. Eram quase 11 da noite. "Suponho que no quarto dele. Vi que ele chegou há cerca de 1 hora." Mariana balançou a cabeça negativamente. "Ele não tem dormido em casa, senhor Salazar. Tem ficado no parque, às vezes com amigos, às vezes sozinho. Ele tem medo de estar aqui." "Medo? Medo do quê?" "Medo do senhor. Do que pode acontecer se vocês se encontrarem. De ter que escolher entre pedir desculpas por coisas que ele não acha que são culpa dele ou continuar brigando até que um dos dois se quebre completamente." As palavras dela me atingiram como um balde de água fria. O Mateus tinha medo de mim.
Meu filho que eu carregava quando se machucava, que eu consolava nos pesadelos, que eu defendia de professores injustos e crianças abusivas, tinha medo de mim. Eu nunca faria mal a ele, sussurrei. Não físico, disse Mariana. Mas, senhor Salazar, você se viu ultimamente? Já se perguntou como é ter 17 anos e ver seu pai dormindo na garagem porque não pode estar na mesma casa que você? Não soube o que responder. Mariana suspirou e sua expressão suavizou um pouco. Olha, eu não sei o que aconteceu entre vocês. O Mateus não me conta tudo, mas sei que os dois estão sofrendo e que nenhum sabe como resolver isso sem sentir que está perdendo. E você, o que faria? Perguntei, percebendo que estava pedindo conselho de vida a uma garota que poderia ser minha filha. Sinceramente, eu pararia com essa história de dormir na garagem. Isso não está ajudando ninguém e está fazendo parecer... Ela parou, procurando as palavras certas, como se já tivesse desistido. Aquela noite não consegui dormir. As palavras de Mariana se repetiam na minha cabeça. Mateus tinha medo de mim. Estava dormindo na rua. E eu, enquanto isso, estava aqui me sentindo como um mártir incompreendido. No dia seguinte era sábado. Não precisava trabalhar, o que significava que teria que passar o dia todo enfrentando a situação. Decidi que Mariana estava certa. Isso tinha que acabar. Levantei cedo, tomei banho no banheiro externo, vesti minha melhor calça e minha camisa menos amassada e fui ao centro fazer algo que vinha evitando há dias, encarar a realidade de uma vez por todas. O cartório estava cheio de gente renovando documentos, registrando nascimentos, resolvendo burocracias que significavam mudanças permanentes em suas vidas. Eu fui pedir informações sobre algo que nunca pensei que teria que fazer: os procedimentos legais para despejar um inquilino. A senhora que me atendeu era idosa, com aquela paciência cansada de quem já viu todo tipo de tragédia humana passar pela sua janela. O inquilino é parente? Perguntou. É meu filho, respondi, e as palavras me soaram metálicas na boca. Ela me olhou por cima dos óculos, avaliando se tinha ouvido direito. Seu filho menor de idade? Ele tem 17 anos. Senhor, disse com uma mistura de profissionalismo e compaixão. Tem certeza de que quer fazer isso? Porque uma vez iniciado o processo, será muito difícil voltar atrás. Eu não tinha certeza, de jeito nenhum, mas também não sabia o que mais fazer. Já fazíamos 4 dias sem nos falar, ele dormindo na rua e eu na garagem. E cada dia que passava, parecia que estávamos cavando um buraco mais fundo. Só quero aí informação, disse, para saber quais são minhas opções. Ela me deu uma pasta com formulários e explicações. 30 dias de aviso prévio. Notificação oficial. Processo legal se não cumprisse voluntariamente. Tudo muito frio, muito técnico, muito definitivo. Voltei para casa com a pasta debaixo do braço, sentindo como se carregasse uma arma. Durante todo o caminho me repeti que era só informação, que não precisava usá-la, que talvez só saber que tinha opções me faria sentir menos impotente. Mas quando cheguei e vi a casa, nossa casa, a casa onde fomos uma família, soube que tinha cruzado uma linha. Só por ir àquele cartório, só por pedir aquela informação, já tinha mudado algo fundamental. Naquela tarde me sentei na garagem com os formulários espalhados na frente de mim, numa mesa de plástico. A letra jurídica parecia tão formal, tão final. Aviso de rescisão de locação. Despejo por justa causa. Abandono voluntário do imóvel. Palavras que transformariam meu filho em um estranho com direitos legais limitados. Peguei uma caneta e comecei a preencher os espaços. Nome do proprietário.
Ignácio Salazar. Nome do inquilino: Mateus Salazar. Endereço do imóvel. Motivo do despejo: comportamento inadequado e falta de respeito às regras da casa. Quando terminei, fiquei olhando o documento por 1 hora. Era só papel, eu me disse. Palavras numa folha. Não significava nada até que eu entregasse a ele. Mas se sabia que no momento em que colocasse aquele papel nas mãos do Mateus, não haveria volta. Seríamos 2 homens com um problema legal, não pai e filho com um mal-entendido. Às 7 da noite ouvi que ele chegava. Desta vez não vinha sozinho. Ria com alguém, provavelmente a Mariana. Soava relaxado, até feliz, como se tivesse aprendido a viver sem mim. Isso foi o que me decidiu. Não a raiva, não o desejo de castigá-lo, mas perceber que ele estava bem sem mim e eu não estava bem sem ele. Peguei o papel, saí da garagem e bati na porta da minha própria casa. Mateus abriu a porta com um sorriso que desapareceu assim que me viu. Atrás dele estava Mariana, e pela expressão no rosto dela, soube que ela entendia exatamente o que estava prestes a acontecer. "O que você quer?" perguntou Mateus, mas a voz não tinha a fúria dos dias anteriores. Soava cansada, como se não tivesse mais energia para brigar. Estendi o papel dobrado. "Toma", disse. "Leia isso." Ele pegou sem olhar, mas Mariana se aproximou e leu por cima do ombro dele. Vi ela empalidecer. "Senhor Salazar, você não pode estar falando sério", murmurou. Mateus desdobrou o documento e começou a ler. Vi seus olhos percorrerem as linhas, sua expressão mudar de confusão para incredulidade e finalmente para algo que só posso descrever como traição absoluta. "Um despejo?" A voz quebrou ao dizer a palavra. "Você está me expulsando legalmente de casa. Você tem 30 dias", disse, e as palavras saíram mais frias do que pretendia. "Se não consegue seguir as regras básicas de respeito nesta casa, talvez seja melhor encontrar outro lugar para morar." Ele ficou ali parado, lendo e relendo o documento, como se não pudesse acreditar no que via. Mariana me olhava com uma mistura de horror e decepção que me fez sentir o pior ser humano da terra. "Pai", disse Mateus finalmente, e aquela palavra soou diferente. "Pequena, quebrada. Você prefere mesmo que eu vá morar na rua do que conversar comigo?" Por um momento, toda a minha resolução vacilou. Quis dizer que não, que era só um susto, que por favor voltássemos a ser uma família. Mas já tinha ido longe demais para voltar atrás sem perder toda a credibilidade. "Não quero que você viva na rua", disse. "Quero que aprenda a viver com respeito. Por mim, por esta casa, por tudo que sacrifiquei para te dar uma vida melhor." "Sacrificado?" gritou, e toda a sua tristeza virou raiva de novo. "Você acha que eu te pedi para se sacrificar por mim? Que eu queria que meu pai fosse um mártir amargurado que me cobra cada centavo que gasta comigo?" As palavras doíam porque tinham um fundo de verdade. Quantas vezes eu tinha lembrado o quanto custavam seus materiais escolares, seu uniforme, a comida. Quantas vezes tinha usado meus sacrifícios como armas nas nossas discussões. "Eu não sou um mártir", disse. "Sou seu pai. E um pai tem que tomar decisões difíceis quando o filho não entende pelo caminho do diálogo." Mateus dobrou o papel e me devolveu. "Sabe de uma coisa, pai? Você tem razão. Eu não entendo. Não entendo como um homem pode dormir 4 dias numa garagem antes de pedir desculpas ao filho. Não entendo como alguém pode amar tanto que está disposto a destruir o que ama. E definitivamente não entendo como meu pai, o homem que me ensinou que família era o mais importante do mundo, pode me entregar papéis de despejo." Ele se virou e foi para o quarto. Mariana continuou me olhando com aqueles olhos cheios de decepção. Era a única forma
de ele entender que isso não é brincadeira. Tentei me justificar. Não, senhor Salazar, respondeu. Essa era a única forma de o senhor perder seu filho para sempre. Ouvi barulho no quarto do Mateus, gavetas se abrindo, coisas sendo jogadas. Quando ele saiu 10 minutos depois, carregava uma mochila nas costas e uma bolsa de esporte na mão. Você não precisa ir agora, disse, sentindo pânico. O aviso são 30 dias. Não vou ficar nem mais um dia numa casa onde não sou bem-vindo, respondeu. Parabéns, pai. Agora você tem a casa toda só para você. Mateus, espera. Tentei detê-lo, mas ele desviou minha mão. Não me toque, disse. Não fale comigo. Não me procure. Você conseguiu o que queria. Saiu pela porta da frente e eu fiquei ali parado, vendo meu filho se afastar pela rua com todas as suas coisas nas costas. Mariana me olhou uma última vez antes de segui-lo. Espero que tenha valido a pena, disse antes de ir embora. Fiquei sozinho na sala da minha casa, rodeado pelo silêncio que esperava há dias. Finalmente tinha paz. Finalmente minha autoridade era respeitada. Finalmente eu tinha toda a razão do mundo. Também fiquei sem filho. Naquela noite não consegui dormir na garagem. Entrei em casa pela primeira vez em 5 dias e me deitei na minha cama, no meu quarto, onde tudo deveria voltar a parecer normal. Mas a casa parecia morta. Sem o barulho da música do Mateus, sem seus passos no corredor, sem o som da geladeira abrindo a toda hora, a casa era só um monte de paredes e móveis velhos. Levantei às 3 da manhã e fui até o quarto dele. Ele tinha deixado algumas coisas: pôsteres nas paredes, livros didáticos, roupas que já não serviam mais. Na escrivaninha estava a camiseta do Maná que eu tinha comprado para ele, dobrada perfeitamente com um bilhete em cima que dizia: já não gosto mais dessa música. Foi como levar um tapa no rosto. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Ia ao trabalho como um autômato, consertava coisas mecanicamente, voltava para casa e sentava na sala para assistir TV sem realmente assistir. A comida não tinha gosto de nada. O silêncio era ensurdecedor. Dom Luiz veio me visitar no 3º dia, depois que Mateus foi embora. Como se sente a vitória, campeão? Perguntou com sarcasmo. Não quero falar sobre isso. Aposto que não. Sentou-se na minha poltrona sem ser convidado. Sabe onde está seu garoto? A pergunta me aterrorizou porque a resposta era não. Eu não fazia ideia de onde Mateus estava dormindo, se estava comendo bem, se estava seguro. Está com amigos, suponho. Menti. Ah, é? Com quais amigos? Onde? Não pude responder porque não sabia. Em 5 dias, não tinha feito nenhum esforço para descobrir. Eu o vi há 2 noites, continuou Dom Luiz. Estava dormindo no ponto de ônibus na esquina da Insurgentes. Estava frio e ele só tinha um moletom. Meu estômago se revirou. Por que não me disse antes? Para quê? Para eu ir tirá-lo de lá e trazê-lo de volta? Você o expulsou legalmente, lembra? Com papéis e tudo. Muito formal, muito definitivo. Fiquei calado porque não sabia o que dizer. Olha, Nacho, continuou Dom Luiz com voz mais suave. Eu já vi muitos pais destruírem a relação com seus filhos por quererem ter razão. E sabe de uma coisa? No fim, eles sempre têm razão. Mas ficam sozinhos com a razão deles, vendo os filhos refazerem suas vidas sem eles. Ele me faltou com respeito. Insisti fracamente. Sim, com certeza. Garotos dessa idade são especialistas em faltar com respeito. Mas sabe em que mais eles são especialistas? Em perdoar, em esquecer as brigas, em amar seus pais, apesar de tudo. Mas só se os pais lhes derem essa chance. Naquela noite saí para caminhar pelo bairro. Sem rumo, só precisava me mexer, fazer algo que não fosse ficar naquela casa silenciosa.
Cheguei até o ponto de ônibus da Insurgentes, onde Dom Luiz tinha visto Mateus. Havia um homem idoso dormindo no banco, enrolado em jornais. Imaginei meu filho ali, com frio, sozinho, tentando dormir enquanto os carros passavam fazendo barulho a noite toda. Meu filho, que até uma semana atrás tinha sua própria cama, seu próprio quarto, um pai que o amava mais que tudo no mundo. Voltei para casa chorando. No dia seguinte, procurei o número da Mariana na lista telefônica da escola, onde ela tinha trabalhado no ano anterior como técnica de manutenção. Demorei 2 horas para encontrar alguém que me desse o contato dela. Liguei do orelhão na esquina, porque o telefone de casa tinha sido cortado por falta de pagamento. Mariana, aqui é Ignácio Salazar, o pai do Mateus. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. O que quer, senhor? Preciso saber onde ele está. Preciso saber se está bem. Agora se preocupa? Sempre me preocupei, disse. Cometi um erro terrível, mas preciso encontrá-lo. Outro silêncio. Depois, com voz muito séria. Senhor Salazar, se realmente quer ajudar o Mateus, vai ter que fazer mais do que encontrá-lo. Vai ter que admitir que errou, completamente. E vai ter que implorar para que ele lhe dê outra chance. Farei o que for necessário, disse. Vamos ver, respondeu antes de desligar. Mariana me marcou no Parque dos Venados no dia seguinte às 6 da tarde. Cheguei 1 hora antes e sentei num banco para esperar, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Tinha dormido só 2 horas na noite anterior, pensando no que diria ao Mateus quando o visse. Quando Mariana chegou, veio sozinha. Onde ele está? Perguntei imediatamente. Perto, respondeu, sentando ao meu lado. Mas antes precisamos conversar, você e eu. Mariana, não tenho tempo para... Senhor! Me interrompeu com uma firmeza que me lembrou dolorosamente o Mateus. Você vai me ouvir porque se não ouvir eu vou embora daqui e você nunca mais vai saber nada do seu filho. Entendi? Assenti, sentindo-me repreendido por uma moça que poderia ser minha filha. Mateus tem dormido em lugares diferentes. Às vezes na casa de amigos, às vezes em abrigos, às vezes na rua. Perdeu 4 quilos em 1 semana. Não foi às aulas porque não tem onde tomar banho regularmente e tem vergonha de cheirar mal. Ontem o encontrei chorando num banheiro público do metrô. Cada palavra era como uma faca no peito. Mas o pior de tudo, continuou, não é que ele esteja passando frio ou fome. O pior é que ele está convencido de que você o odeia, que prefere viver sozinho a tê-lo por perto, que todos esses anos dizendo que o ama foram mentira. Isso não é verdade, consegui sussurrar. Eu sei, você sabe, mas ele não sabe, porque as últimas palavras que você disse ao seu filho foram através de um documento legal de despejo. Fiquei calado porque não tinha defesa. Tudo o que fiz na última semana foi terrível, mas entregar esses papéis foi imperdoável. O que tenho que fazer? Perguntei. Para começar a reconhecer que errou, não que ambos erraram, ou que as coisas saíram do controle. Você errou, como adulto, como pai, como ser humano. Errou completamente. Você tem razão, admiti. Eu errei. Não me diga isso. Diga a ele. Mariana se levantou do banco. Ele está no abrigo São Vicente, a 4 quadras daqui. Mas, senhor Salazar, essa é provavelmente sua última chance. Se você o magoar de novo, eu mesma vou garantir que você nunca mais possa se aproximar dele. O abrigo São Vicente era um prédio cinza com janelas gradeadas onde dormiam pessoas sem teto, dependentes em recuperação e jovens que fugiram ou foram expulsos de casa. Doeu na alma pensar que meu filho estava ali por minha culpa. O responsável, um homem idoso com barba grisalha e olhos gentis, pediu minha identificação antes de me deixar entrar. Você é parente do jovem Salazar? Sou o pai dele, disse,
e as palavras pareceram estranhas depois de uma semana sem poder reivindicar esse título. Ah, sua expressão mudou. O garoto tem estado muito triste. Não come bem, quase não fala com os outros residentes. Tentamos animá-lo, mas ele diz que não tem família. Essas palavras partiram meu coração. Posso vê-lo? Ele está no dormitório, quarto 6. Mas, senhor, me deteve quando eu já ia subir as escadas. Seja gentil com ele. Os jovens que chegam aqui já sofreram o suficiente. Subi as escadas sentindo que cada passo pesava uma tonelada. O quarto 6 era um cômodo pequeno com 4 beliches de metal. Havia apenas uma pessoa lá dentro. Mateus, deitado em uma das camas de baixo, olhando para o teto. Ele havia emagrecido, como Mariana tinha dito. Seu rosto parecia mais anguloso, mais adulto, mas também mais triste. Estava vestindo a mesma roupa com que havia saído de casa uma semana antes. "Oi, filho", disse da porta. Ele se levantou de um salto, surpreso. Por um segundo, vi algo parecido com alívio em seus olhos, mas desapareceu rapidamente e foi substituído por uma mistura de dor e raiva. "O que você está fazendo aqui?", perguntou. "Vim te buscar." "Para quê? Para me entregar mais papéis? Para garantir que eu nunca possa voltar?" Me aproximei lentamente e sentei na cama em frente, dando espaço, mas mantendo-me perto. "Vim pedir desculpas", disse, "e dizer que cometi o pior erro da minha vida." Mateus ficou em silêncio, mas vi que seus olhos se encheram de lágrimas que ele tentou conter. "Não foi um erro, pai", disse com a voz embargada. "Foi o que você realmente queria. Finalmente você tem sua casa em paz, sem um filho ingrato te incomodando." "Não, Mateus. Não é isso que eu queria. O que eu queria era..." Parei, tentando encontrar as palavras certas. O que eu queria era me sentir respeitado. Sentir que, depois de tantos anos de trabalho e sacrifício, meu próprio filho me valorizasse. Mas eu errei na forma de conseguir isso. "Você errou?" A voz dele subiu. "Dormir na garagem por uma semana foi errar. Me expulsar de casa com documentos legais foi errar. Pai, você me abandonou." E foi aí que ele quebrou completamente. As lágrimas que ele vinha segurando saíram como uma cascata. E com elas vieram também palavras que ele guardava há muito tempo. "Eu achava que você me amava", gritou entre soluços. "Achava que, não importando o que acontecesse, você sempre estaria lá. Mas na primeira briga de verdade você me jogou fora como se eu fosse um estranho. Como se todos esses anos não tivessem significado nada." Levantei-me e tentei me aproximar dele, mas ele levantou as mãos para me deter. "Não me toque. Não depois do que você me fez. Mateus, por favor, deixa eu explicar." "Não há nada para explicar", gritou. "Eu perdi minha mãe quando ela foi embora com aquele homem para Guadalajara. Pensei que pelo menos meu pai nunca me abandonaria. Mas parece que eu não valho nem um pedido de desculpas. Você prefere viver sozinho a dizer eu errei." As palavras dele me partiram completamente. Ajoelhei diante da cama dele, sem me importar com a aparência, com meu orgulho ou dignidade. "Eu errei", disse chorando também. "Errei completamente. Fui um pai ruim, um homem ruim, e tomei as piores decisões possíveis. Eu te abandonei quando você mais precisava de mim, e não há desculpa no mundo que justifique isso." Mateus me olhava com uma mistura de surpresa e dor. Acho que ele não me via chorar desde que era muito pequeno. "Filho", continuei, "eu também perdi meus pais jovem. Meu pai foi embora quando eu tinha 15 anos e nunca voltou. Minha mãe morreu 2 anos depois. E jurei que nunca faria isso com meus filhos. Que sempre estaria lá, acontecesse o que acontecesse. E na primeira dificuldade real, fiz exatamente o mesmo que meu pai." "Pai", murmurou, "eu te amo
mais do que amo minha própria vida, disse. Você é a única coisa boa que eu fiz neste mundo. E se você me der outra chance, prometo que vou passar o resto da minha vida compensando o que te fiz. Prometo que vamos aprender a conversar sem gritar. Prometo que vou te ouvir de verdade, não só esperar minha vez para falar de responsabilidades. Mateus ficou em silêncio por vários minutos, chorando silenciosamente. Finalmente falou com voz muito baixa. Por que foi tão fácil para você me deixar ir? Não foi fácil, respondi. Foram os piores dias da minha vida. Mas eu estava tão machucado, tão bravo, tão assustado de te perder para sempre, que preferi te expulsar antes que você fosse embora sozinho. Como um idiota, pensei que era melhor te machucar primeiro do que você me machucar. Eu nunca teria te deixado, pai, disse. Poderíamos ter brigado 1000 vezes, mas eu nunca teria te deixado. Você é minha família. É tudo o que eu tenho. Ficamos assim, chorando os dois, até que finalmente ele me deixou chegar e o abracei pela primeira vez em 2 semanas. Ele parecia mais magro nos meus braços, mais frágil, mas ainda era meu filho. Posso te levar para casa? Perguntei. Ele assentiu contra meu peito. Mas, pai, disse, temos que aprender a fazer as coisas de um jeito diferente. Eu não posso viver com medo de que na próxima briga você vai me expulsar de novo. Nunca mais. Prometi. Dou minha palavra que nunca mais. O caminho de volta para casa foi silencioso, mas era um silêncio diferente do das últimas 2 semanas. Não era o silêncio da raiva ou do orgulho ferido. Era o silêncio de 2 pessoas que estiveram prestes a se perder para sempre e agora tentavam entender como seguir em frente. Mateus caminhava ao meu lado carregando sua mochila e a bolsa de esporte, as mesmas com que havia saído. Eu queria segurar sua mão como quando ele era pequeno, mas entendia que agora as coisas seriam diferentes. Teríamos que reconstruir nossa confiança passo a passo. Quando chegamos em casa, ficamos parados em frente à porta principal por um momento. Era estranho. Eu tinha vivido ali a semana toda, mas parecia que os dois estávamos voltando depois de uma longa viagem. Você ainda está dormindo na garagem? Perguntou. Não. Voltei para meu quarto depois que você foi embora. Mas se quiser, posso. Não, pai, interrompeu. Esta é sua casa. Seu quarto é seu quarto. Abri a porta e entramos juntos. A casa cheirava a fechado, a solidão, a dias sem cozinhar. Mateus olhou ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Parece diferente, comentou. Sim, pareceu morta a semana toda. Ele foi direto para o quarto e eu fiquei na sala, sem saber o que fazer. Deveria segui-lo? Dar espaço? Perguntar se ele estava com fome? Todos esses gestos que antes eu fazia automaticamente agora exigiam consideração cuidadosa. Ele saiu 10 minutos depois. Tem comida? Perguntou timidamente. Percebi que provavelmente ele não comia direito há dias. Vou ao mercado agora mesmo, disse. O que você quer? Não sei. Qualquer coisa está bom. Mas eu sabia. Fui ao mercado de São João e comprei tudo o que precisava para fazer cochinita pibil, o prato que ele mais gostava desde pequeno e que eu só preparava em ocasiões especiais. Demorei 3 horas para encontrar todos os ingredientes certos e gastei mais dinheiro do que devia, mas precisava fazer algo especial para marcar esse retorno. Quando voltei para casa com as sacolas, encontrei Mateus limpando a sala. Você não precisa fazer isso, disse. Quero fazer, respondeu. Esta casa é dos dois. Deveríamos mantê-la assim. Cozinhamos juntos naquela noite. No começo foi estranho. Nenhum de nós sabia exatamente como agir com o outro. Mas, gradualmente, enquanto eu preparava a carne e ele cortava os legumes, começamos a conversar. Como foi o abrigo? Perguntei.
embora parte de mim não quisesse saber a resposta. Triste? Disse simplesmente. Havia garotos lá que não viam suas famílias há anos. Alguns porque suas famílias os expulsaram por serem gays. Outros por problemas com drogas. Outros simplesmente porque não havia dinheiro para sustentá-los. Um nó se formou na minha garganta ao pensar que meu filho esteve lá por minha culpa. Não por nenhuma dessas razões, mas porque o pai dele foi orgulhoso demais para pedir desculpas. Você pensou em me procurar? Perguntei. Nestes dias, quero dizer. O tempo todo, admitiu. Mas eu tinha medo de você me dizer que já tinha tomado sua decisão, que era melhor assim. Nunca teria sido melhor assim, disse. Esses foram os piores dias da minha vida. Os meus também. Jantamos na mesa da cozinha como já tínhamos feito centenas de vezes antes. Mas desta vez, ambos estávamos conscientes de quão frágil era aquele momento, de como teria sido fácil nunca mais sentarmos juntos assim. Pai, ele me disse no meio do jantar, preciso te perguntar uma coisa. O que for? Você realmente acha que eu sou um filho ruim? A pergunta partiu meu coração. Mateus, você é um bom filho. Sempre foi um bom filho. Eu é que não soube ser um bom pai. Mas eu me comporto mal às vezes. Sou irresponsável com as tarefas. Às vezes chego atrasado. Não te ajudo o suficiente com as despesas da casa. Filho, interrompi, você tem 17 anos. É normal ser irresponsável às vezes. É normal cometer erros. Meu trabalho como seu pai é te ajudar a aprender com esses erros, não te expulsar de casa por cometê-los. Terminamos de jantar e lavamos a louça juntos. Depois, sentamos na sala para assistir TV, algo que não fazíamos juntos há meses antes da briga. Sabe o que mais me magoou em tudo isso? Ele me disse durante os comerciais. O quê? Que você preferiu dormir na garagem a falar comigo. Me fez sentir como se eu fosse tão terrível que você nem podia estar na mesma casa. As palavras dele doeram porque eram completamente verdadeiras. Você tinha razão quando disse que eu sou orgulhoso. Disse a ele. Orgulhoso demais. Meu pai era assim também. Nunca conseguia admitir quando errava. Nunca pedia desculpas. E jurei que não seria como ele. Mas no fim, acabei fazendo exatamente a mesma coisa. Você não é como ele, pai. Ele nunca voltou. Você voltou por mim. Quase tarde demais. Mas você voltou. Naquela noite, antes de irmos dormir, Mateus bateu na porta do meu quarto. Pai, podemos conversar um pouco? Claro. Entre. Ele se sentou na beirada da minha cama, como costumava fazer quando era pequeno e tinha pesadelos. Quero que saiba que eu também errei. Ele me disse. Fui desrespeitoso. Te disse coisas horríveis. Fiz você se sentir como se eu não valorizasse tudo o que você fez por mim. Filho, não, deixa eu terminar. Sei que você trabalha muito para nos sustentar. Sei que você acorda muito cedo, que volta cansado, que às vezes não tem dinheiro nem para você porque gasta comigo. E em vez de agradecer, eu reclamo porque não tenho as coisas que outros garotos têm. É normal querer mais coisas. Não, não é isso. O que eu queria não eram mais coisas. O que eu queria era mais tempo com você. Mais conversas como esta. Mais momentos em que pudéssemos falar sem que virasse uma briga sobre minhas notas ou minhas responsabilidades. Percebi que ele tinha razão. Quando foi a última vez que tivemos uma conversa só para nos conhecermos melhor? Quando foi que perguntei o que ele gostava, o que o preocupava, o que sonhava para o futuro? Eu também quero mais tempo com você, disse a ele. Mas tenho medo de não ser um bom pai, de não saber o que te dizer. Você não precisa saber o que dizer, só precisa ouvir e não julgar tudo o que eu te contar. Você pode me ensinar? Perguntei. Pode ter paciência comigo enquanto aprendo a fazer melhor? Sim, mas você também tem que ter paciência comigo.
Ainda sou um adolescente. Vou errar às vezes. Fechado, disse, estendendo a mão. Ele apertou, sorrindo pela primeira vez desde que tinha voltado. No dia seguinte era domingo. Acordamos tarde, tomamos café juntos e decidimos fazer algo que não fazíamos há anos: sair para caminhar sem nenhum propósito específico. Fomos ao Parque do Buraco e sentamos em um banco para ver as famílias brincando, os jovens correndo, os idosos alimentando os patos. Era uma cena normal, cotidiana, mas depois do que havíamos vivido, parecia um milagre. Você acha que podemos fazer isso funcionar? Me perguntou Mateus. Não sei, admiti, mas quero tentar. Quero muito tentar. Eu também. No caminho de volta encontramos o seu Luiz, que estava regando suas plantas. Olhem só, gritou para nós. A família Salazar reunida de novo. Mateus se aproximou para cumprimentá-lo. Seu Luiz, como vai? Melhor agora que vejo vocês juntos, meu filho. Já se acertaram? Estamos tentando, respondeu Mateus, olhando para mim. Estamos aprendendo. Seu Luiz piscou para mim. Isso é tudo que um pai pode pedir, não é, Nacho? Que os filhos nos deem a chance de aprender junto com eles. Naquela noite, enquanto preparávamos o jantar juntos de novo, Mateus me disse: Pai, posso te pedir um favor? O que você precisar. Da próxima vez que a gente se irritar, porque vai acontecer, né? Podemos prometer que vamos conversar em vez de nos castigar com o silêncio? Eu prometo, disse. E Mateus, você pode me prometer uma coisa também? O quê? Que se algum dia você sentir que estou falhando como pai, vai me dizer. Diretamente. Para que eu possa corrigir o rumo antes que as coisas saiam do controle de novo. Eu prometo. Não éramos a mesma família que éramos antes da briga. Éramos algo novo, algo que teríamos que construir dia a dia. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha a esperança de que poderíamos ser algo melhor. As primeiras semanas depois da reconciliação foram como andar sobre gelo fino. Ambos éramos excessivamente corteses um com o outro, medindo cada palavra, cada gesto, como se qualquer movimento em falso pudesse quebrar essa paz frágil que havíamos construído. Mateus tinha voltado para a escola, mas estava tão atrasado que precisava de aulas particulares para se atualizar. Eu tinha gastado minhas últimas economias para pagar um professor particular, e embora ele não tenha pedido, eu sabia que ele se sentia culpado pelo gasto extra. Pai, posso procurar um trabalho meio período? Ele me disse uma tarde enquanto eu revisava as contas pendentes na mesa da cozinha. Para ajudar com as despesas. Seu trabalho agora é estudar? Respondi automaticamente, mas depois parei. Esse era exatamente o tipo de conversa que antes terminava em briga. Ele interpretava minha resposta como rejeição à ajuda dele. Eu interpretava a oferta dele como sinal de que ele não confiava na minha capacidade de sustentar a casa. Deixa eu reformular, disse. Agradeço muito que você queira ajudar. Isso me mostra que você se importa com nossa família, mas prefiro que você se concentre em se formar. Você terá a vida toda para trabalhar. Mateus sorriu. Era um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Viu? Ele me disse. É assim que me sinto quando você fala comigo, como se minhas opiniões importassem. Ele tinha razão. Era incrível a diferença que algumas palavras, um pouco de paciência, o reconhecimento de que por trás de cada comentário dele havia uma intenção genuína e não um ataque pessoal, faziam. Mas nem tudo era fácil. Uma noite cheguei do trabalho particularmente frustrado. Tinha passado o dia todo consertando o mesmo cano 3 vezes porque o supervisor não queria pagar pelas peças corretas. E quando finalmente terminei, me pagaram metade do combinado com a desculpa de que eu tinha demorado demais. Cheguei em casa e encontrei Mateus
assistindo TV na sala, com livros de tarefa espalhados na mesa, mas evidentemente sem tocar neles. Você não ia estudar? Disse, e meu tom foi mais duro do que pretendia. Mateus ficou tenso imediatamente. Reconheci aquela expressão. Era a mesma que ele fazia antes, quando se preparava para uma briga. Eu estou estudando, respondeu na defensiva. Só dei uma pausa. Parece que foi uma pausa bem longa, repliquei, apontando para os livros fechados. Sabe, pai, ele se levantou do sofá. Você chegou literalmente há 2 minutos. Não sabe quanto tempo eu estive estudando, não sabe se acabei de sentar, não sabe nada, mas já está me julgando. E lá estávamos nós de novo, os dois irritados, os dois se sentindo incompreendidos, os dois prestes a dizer coisas das quais nos arrependeríamos. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Mateus respirou fundo e se sentou de novo. Desculpa, ele me disse. Não devia ter gritado com você. Mas, papai, você chegou de mau humor. Joe Mori me atacou antes mesmo de perguntar como foi meu dia. A honestidade dele me desarmou completamente. Ele estava certo. Eu tinha chegado irritado com meu chefe, com a situação econômica, com a vida em geral, e tinha descarregado minha frustração nele. Você está certo, admirei. Me desculpe. Tive um dia muito difícil, mas isso não é desculpa para falar com você assim. O que aconteceu no trabalho? E pela primeira vez em anos eu contei. Contei sobre o cano, sobre o supervisor aproveitador, sobre a humilhação de receber metade do combinado e não poder fazer nada porque precisava do dinheiro. Isso é injusto, papai. Ele me disse quando terminei. Você não pode denunciar para alguém mais acima? Não funciona assim, filho. Quando você é técnico independente, o cliente sempre tem razão, mesmo quando não tem. Isso é horrível. Sim, é horrível, mas é o que tem. Ficamos em silêncio por um momento, e então Mateus me disse: para você saber, eu estive estudando sim. Terminei matemática e metade de química. Só liguei a TV porque minha cabeça doía de tanto ler. Eu acredito em você, disse. E fico muito feliz que você esteja se esforçando tanto. Naquela noite, depois do jantar, estávamos lavando a louça quando Mateus me perguntou: você acha que o que acabamos de fazer pode ser chamado de briga? Por quê? Porque ficamos bravos, dissemos as coisas que não gostamos, mas não terminou com gritos, nem portas batendo, nem ninguém dormindo na garagem. Eu ri. Ele estava certo. Acho que isso se chama ter uma conversa difícil, disse. E acho que lidamos muito bem com isso. Sim, eu gosto mais assim. Algumas semanas depois, Mateus chegou da escola com uma notícia. Papai, meu professor de química, disse que se eu mantiver minhas notas atuais, posso me formar com o resto da minha turma. Não vou precisar repetir o ano. Me senti tão orgulhoso que meus olhos se encheram de lágrimas. Isso é maravilhoso, filho. Estou muito orgulhoso de você. Eu não teria conseguido sem as aulas particulares. Obrigado por pagá-las, mesmo sabendo que não tínhamos dinheiro. Sempre vamos encontrar dinheiro para sua educação, disse. Sempre. E sabe o que é melhor? Continuou animado. Que agora eu realmente entendo química. Não estou só decorando para passar na prova. Vê-lo tão entusiasmado com os estudos me lembrou porque tudo valeu a pena. O trabalho extra, as noites sem dormir preocupado com dinheiro, as aulas particulares caras, não era só para ele se formar. Era para que ele descobrisse que era capaz de coisas que não sabia que podia fazer. Numa noite de sábado, estávamos assistindo a um filme na TV quando Mateus me perguntou: papai, posso convidar a Mariana para jantar amanhã? Claro, alguma ocasião especial. Quero agradecer pelo que ela fez.
por nos ajudar quando estávamos sendo orgulhosos demais para nos ajudar sozinhos. Me parece perfeito. O que você quer preparar? Podemos fazer aquelas enchiladas vermelhas que sua mãe fazia? As que você me ensinou no ano passado? Claro que sim. No dia seguinte cozinhamos juntos a manhã toda. Mateu tinha melhorado muito na cozinha. E trabalhar ao lado dele me lembrou quando cozinhava com minha mãe quando era criança. Havia algo terapêutico em fazer o molho do zero, em enrolar as tortilhas uma a uma, em criar algo delicioso com nossas próprias mãos. Quando Mariana chegou, trouxe flores do mercado. Para a casa, disse, para celebrar que a família Salazar está junta de novo. Durante o jantar, Mateu contou sobre seus progressos na escola, sobre as aulas particulares, sobre seus planos para depois de se formar. Estou pensando em estudar algo relacionado à química, disse. Talvez engenharia química. Isso soa muito bem, respondeu Mariana. Você sempre foi bom em ciências. Antes eu não gostava porque não entendia, mas agora que entendo como as coisas funcionam, é fascinante. Eu ouvia com orgulho, mas também com um pouco de ansiedade. A universidade era cara, muito cara. E eu não sabia como íamos pagar, mas decidi que essa era uma preocupação para outro dia. Por enquanto, era suficiente vê-lo sonhar. Depois do jantar, enquanto Mariana e Mateu lavavam a louça, ela me disse: Senhor Salazar, quero que saiba que estou muito orgulhosa de vocês dois. Sei que não foi fácil consertar as coisas. Obrigado, Mariana. E obrigado por não desistir da gente, por nos ajudar a nos reencontrar. Pais e filhos não deveriam precisar se reencontrar, ela me disse. Deveriam poder conversar desde o começo. Mas fico muito feliz que vocês aprenderam a fazer isso. Naquela noite, depois que Mariana foi embora, Mateu e eu ficamos conversando na sala até muito tarde. Sabe o que é diferente agora? Ele me perguntou. O quê? Que eu não tenho medo de te contar as coisas. Antes, quando tinha um problema ou fazia algo errado, eu ficava calado porque sabia que você ia ficar bravo. Agora sei que talvez você não goste do que eu diga, mas também sei que não vai me rejeitar por isso. As palavras dele tocaram meu coração. E sabe o que é diferente para mim? Perguntei. O quê? Que eu não sinto mais que tenho que ser perfeito o tempo todo. Antes eu achava que se admitisse que não sabia algo ou que tinha errado, você ia perder o respeito por mim. Agora entendo que você é maduro o suficiente para aceitar que seu pai também é humano. Eu sempre soube que você era humano, papai. O que eu não sabia era se você me amava o suficiente para me mostrar essa parte de você. Nos abraçamos ali na sala, e foi diferente de todos os abraços que já tínhamos dado antes. Era o abraço de duas pessoas que estiveram prestes a se perder para sempre e escolheram lutar para se reencontrar. A seguir temos duas histórias incríveis.